100 anos atrás, a semana de 11 a 18 de fevereiro ficava conhecida como a Semana de Arte Moderna, ou simplesmente Semana de 22. Para comemorar o centenário desse marco da cultura brasileira, o Estadão Explica vai relembrar o que foi o evento em São Paulo, quais rupturas os modernistas estavam propondo e qual foi o significado da Semana de 22 para as artes do nosso país. Naquela época, o mundo estava passando por grandes turbulências. Havia acabado de acontecer a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, por exemplo. Essas agitações políticas e sociais também se refletiam no campo da cultura, e a Europa viu o surgimento de suas vanguardas artísticas. Expressionismo, cubismo, surrealismo e por aí vai. Aqui no Brasil, influenciados pelas vanguardas europeias, os artistas compartilhavam o desejo de mudança e a vontade de atualizar a linguagem da produção artística nacional. E por mais que a Semana de 22 marque o início do modernismo no Brasil, ela não foi um evento isolado, mas sim a concretização de uma série de movimentações que já estavam acontecendo nos anos anteriores. Assim como em outras partes do mundo, o modernismo brasileiro estava buscando novas ideias e formas de criar. Mais que isso, o movimento também tinha como objetivo uma maior valorização da identidade nacional, ou seja, da cultura e do povo brasileiro. Nesse sentido, não foi coincidência que a Semana de 22 tenha sido pensada para coincidir justamente com o centenário da independência do Brasil, que tinha sido em 1822. Mas afinal de contas, quais rupturas os modernistas estavam propondo para as artes? Eu conversei com duas especialistas que me explicaram melhor essa questão. Vamos assistir. O que acontece? A gente tinha um movimento parnasiano e simbolista na parte estética da literatura, principalmente, muito esgotado. Convenhamos, ninguém aguentava mais aquilo, ninguém aguentava mais ler aqueles textos tão pesados. Tudo que fosse esteticamente, digamos, congelado, exagerado em cópias, em formas muito rígidas, estava sendo combatido. E a ruptura era com o academicismo. Contra as convenções, contra a escrita convencional, a arte convencional, a arte sem personalidade, a arte sem força, sem dinamismo, desatualizada. Nem mesmo eles escreviam com essa linguagem, com a rapidez, com a simultaneidade, com a síntese dessa linguagem cinematográfica que eles pretendiam, né? Eles que estavam aprendendo, né? Na realidade, tinham poucas obras prontas, né? Muito poucas, eles começavam a publicar, né? Então, essa semana serviu não só para tornar esse grupo coeso, mas também para apressar essas obras que estavam sendo feitas ainda, né? A Semana de 22 aconteceu nas dependências do Teatro Municipal de São Paulo, com diferentes manifestações artísticas, pintura, escultura, literatura e música. Dentre os principais artistas que participaram dela estavam Graça Aranha, Oswald de Andrade, Di Cavalcanti, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Ronald de Carvalho e Vila Lobos. Mas por que será que a Semana de 22 aconteceu em São Paulo? E mais que isso, como ela está relacionada com o progresso econômico de sua elite cafeira? A coisa de São Paulo é diferente do Rio. No Rio tinha talentos individuais e aqui foi um movimento coletivo, uma coisa coletiva, de grupo. São Paulo estava numa agitação financeira, econômica, industrial e eles queriam colocar a arte de São Paulo nesse mesmo patamar. E nada melhor do que escolher o Teatro Municipal, que era a sede das óperas, da arte consagrada, né? A grandiosidade, a monumentalidade do Teatro Municipal, para anunciar o começo de um processo de que eles pretendiam de atualização do cenário artístico paulista. Vamos esquecer o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital federal, era o centro cultural, né, do Brasil, do país, né? Então, eles queriam imitar um pouco o Rio de Janeiro, com o teatro. O Rio de Janeiro tinha tudo. Tinha Biblioteca Nacional, tinha Escola de Belas Artes, tinha teatro, né? E era a sede do governo. Eles queriam transformar São Paulo numa coisa parecida, ou melhor, né? Então, essa era a pretensão. Daí, o apoio, vamos dizer assim, unânime da elite econômica, financeira. E essa elite precisa disso, precisa desse refinamento, né? Precisa. A maioria desse pessoal era da elite econômica, ou se não era da elite, né, econômica, financeira, estava ligada por laços de amizade, por parentesco. O que essa elite fez foi, vamos dizer assim, de modo geral, apoiar, comprar as obras, apoiar, prestigiar. Um evento organizado por Graça Aranha, com apoio de Paulo Prado, então todo mundo abre o bolso, né? Então, cederam o teatro, foi assim,
apoio econômico, nada expressivo para aquele conjunto de pessoas, né? Então foi mais simbólico, né? Então vai o governador para o teatro, vai o prefeito, vai aquele grupo de empresários importantes, né? E dá um certo respaldo, né? Só que a reação do público não foi das melhores, não. As apresentações e exposições chocaram a sociedade conservadora da época, que não estava preparada para essa maior liberdade de criação artística. Várias reclamações e burburinhos ecoaram pelo Teatro Municipal. Fato é que a Semana de 22 causou bastante polêmica e provocou diversos debates. Nos jornais da época foram publicadas muitas críticas contrárias a ela. Inclusive, a pesquisadora Nelly da Capella, que está conosco neste vídeo, estudou entrevistas que foram feitas com membros da Academia Brasileira de Letras. Vamos ver o que ela comenta da reação dos acadêmicos à Semana de 22. É apenas agitação, foi a opinião do Coelho Neto, que era então presidente da academia. Então ele fala, não, isso é apenas uma agitação, um ciclone literário, não vai restar nada disso, isso não vai dar em nada. Dos 10 entrevistados, digamos que 50% estavam nessa onda, e 50% já viam que a academia precisava se renovar. Alguns, enfim, não viam com bons olhos, não queriam sair do seu lugar, e outros viam que precisava renovar, precisava novas formas, precisava escritores novos e precisava ver o que o Brasil estava produzindo. Esse mesmo cenário a gente vê hoje, né? Se a gente pega os acadêmicos hoje, digamos, algumas crises que houveram em termos de quem entra para a academia, quem não entra na academia, quem tem lugar nessa academia, e a própria FLUP, que está realizando nos próximos dias a Semana de Arte Moderna Preta, a gente começa a refletir um pouco dessas ausências da época. Mas se na época a Semana de 22 causou tanta polêmica para os acadêmicos e para o público em geral, qual foi seu legado nos anos seguintes? Eu digo sempre que eu nunca vi na história da cultura ocidental um evento tão comemorado, tão celebrado, a Semana de Arte Moderna. Mas a importância da semana foi porque ela produziu depois, foram as revistas, foram os romances, foram as artes de modo geral, foi a criação desse pessoal, né, que foi sendo exibida, foi sendo publicada, foi sendo conhecida, né? Construção de movimentos, novas formas estéticas, experimentações. Foi uma agitação que valeu muito a pena, tanto é que a gente está falando disso 100 anos depois. E, sobretudo, do ponto de vista de São Paulo, né, esse grupo da semana, ele pensou uma série de iniciativas, ajudou a fazer a parte cultural, né, a maquinaria do sistema cultural paulista, né? Eles fizeram jornais, eles fizeram museus, eles fizeram escolas. São Paulo não tinha nada disso. Então, eles pensaram nisso tudo. Eles estimularam, né, a São Paulo ser o que é hoje, certo? Do ponto de vista cultural. Então é isso. A Semana de Arte Moderna influenciou a produção artística nacional, além de estar relacionada com o desenvolvimento cultural de São Paulo. O Estadão Explica vai ficando por aqui. Eu te encontro no vídeo da semana que vem.